Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à continuação do nosso material de AppScript e vamos retomar aqui ao nossos estudos, nosso desenvolvimento aqui. Hum. Vou fazer aqui o gerenciar implantações, testar implantações como sempre, para a gente vir e conseguir atualizar a página sem ter que dar um implantar toda vez, né? Então a gente faz dessa forma. Deixa eu ver aqui até onde a gente estava. Vou apertar um F12 para a gente olhar aqui nosso inspecionar. Vamos dar uma olhada aqui nessa função salvar, que provavelmente é nela que a gente estava, né. Deixa eu só acoplar aqui para baixo. É este aqui, ó. Então beleza. Ó, então até o momento a gente tem o quê? A gente tem esses inputs eles têm uma classe para dar a aparência deles, que é aquela form control, que ela é a aparência, mas ela é a aparência, assim, que não foi uma aparência que a gente criou, é uma aparência que a gente está aproveitando do próprio Bootstrap. Beleza? Então aqui, ó, no Bootstrap tem esse padrão do form control. Então se você botar form control bootstrap, você vai encontrar aqui, ó, é a explicação, né. Ó, pode ser tanto para teste area como para input normal. Então aqui, ó, ele vem e realça a questão aqui do form control. Então uma classe nós utilizamos aqui para a aparência, que é do Bootstrap. E a gente criou uma outra classe que a gente vai utilizar futuramente para pegar os valores. Por que que a gente não pode aproveitar uma única classe para as 2 coisas, vocês podem estar pensando? Não é simplesmente por ser mais conveniente, tá? Você pode pensar assim: "Ah, mas é porque daí a gente faz separado e é melhor". Tem essa questão, pode ser isso também, mas não é exatamente por isso. É por quê? Porque digamos que você tem alguns inputs aqui, ó, que eles não são necessariamente que eles vão entrar no banco de dados. Então, digamos, tem algum select que é simplesmente para mostrar ou esconder alguma coisa. Esse select ele não vai fazer parte do que vai para o banco de dados. Então, para padronizar isso, nós vamos utilizar este myInput aqui. Então, quando dá um Ctrl F aqui, ó, coloca myInput e a gente tem essas duas ocorrências aqui. Inclusive três ocorrências, mas na verdade a terceira é da própria função aqui, ó, que a gente dá um loop nela. Desculpa. Aí essas informações que vão passar ali, ó, elas são do elemento. Então aqui, ó, a gente tem que entender uma coisa, quando a gente dá um console log, que nem eu fiz aqui no item, eu tô dando um item no HTML element object, que é esse aqui, ó. Deixa eu botar HTML element, só HTML element, essa página aqui eu queria mesmo, que aqui ele tem uma pequena explicação de como é que funciona o HTML element. Então o que acontece? A gente tem os elementos de HTML aqui dentro. E quando eu dei o print aqui, ó, você pode perceber que eu dei um print num elemento do HTML. Dentro desse elemento do HTML, a gente tem uma infinidade de opções aqui, né? Eh, a gente tem uma infinidade de opções. Ou seja, a gente pode pegar qual que é o ID dele, qual que é o tipo dele, se ele está desabilitado ou não. Mas o que que a gente quer no momento vai ser o valor dele. Por exemplo, se eu vim escrever aqui alguma coisa, ó, vou escrever aqui uns J's e vou clicar aqui em salvar. Você pode perceber que esse J que eu escrevi aqui, ó, ele não está aparecendo aqui, mas na verdade ele está aqui, só que a gente não consegue ver. Por quê? Porque a gente tem que acessar é, mais uma camada, pode-se dizer assim, do objeto. Então toda vez que a gente quer acessar uma camada, que a gente quer entrar uma vez mais para dentro ali, então a gente está num lugar, aí vai mais para dentro, a gente vai utilizando o ponto aqui, ó, tá? Então a gente colocaria ponto e assim por diante. Essa analogia, geralmente, é bem fácil fazer, assim, na questão de uma casa ou do município. Por exemplo, numa casa, dentro da casa você tem o quintal, você tem os quartos, aí tu veio então é casa, então nesse caso seria assim, né, casa, ponto, quarto, ponto, cama. Então, dentro da casa eu escolhi o quarto e dentro do quarto eu escolhi a cama. Então a gente pode ir entrando um passo para dentro de cada objeto, né. Então por isso que a gente coloca esse ponto aqui. A gente pode colocar, por exemplo, vou deixar o de cima também, tá. Eu vou deixar o console log item aqui de cima, e eu vou deixar o console log ponto value aqui depois. Então aqui eu vou pegar, vou olhar o HTML object, aí de dentro dele, ó, repara que a gente fez mais um degrau, então a gente restringiu mais, ou seja, ele está mais analítico, né. Quanto mais sintético é mais para cima, e quanto mais analítico, mais para baixo. Então aqui, ó, a gente está bem aqui na verdade a gente já chegou até o final, né. Aqui a gente veio e chegou no final, chegou no último ponto que vai ser um value de cara aqui já. Esse value vai poder ser uma string ou um número inteiro, né, ou um número quebrado também.
Então, ó, aqui, ó, eu simplesmente coloquei na nossa função o item.value, que daí eu vou entrar mais um degrau ali para dentro, tá? Então, vamos atualizar aqui. E aqui a gente vai vir e vai colocar, por exemplo, e vai clicar em salvar. Ó, o primeiro ele veio, mostrou aqui o HTML Object, e em seguida ele veio e mostrou em branco. Aí depois a gente veio, teve o HTML Object, e aqui a gente simplesmente teve o valor dele. A gente pode pegar o valor, a gente pode pegar o ID, só que o ID não tem aqui, né? Nenhuma dessas duas aqui tem o ID. Vamos pegar, por exemplo, eu acho que eu posso fazer o type dessa forma. Posso vir acessar o type aqui, se eu não me engano, isso pode fazer isso também. Ó, então eu vou colocar Y, salvar. É, aqui ele pega o type também, então aqui está o elemento, aqui ele está o valor e aqui ele está o tipo do elemento. Ou seja, como esse elemento aqui ele é um pouco mais simples, então ele só tem mais um degrau para frente, né? Então ele não tem vários degraus para ir entrando um no outro. Então, mas porque esse tipo é um objeto que é um pouco mais simplificado, mas tem alguns outros objetos que vão ter tipo diversas opções e vão ter os objetos que nós mesmos vamos criar no decorrer aqui do material. Então, por exemplo, deixa eu pensar o que que a gente poderia imaginar aqui, ó, que seria um objeto desses criado. Então, por exemplo, digamos que eu falo assim, ó, aqui eu vou criar um objeto, que daí ele vai ser, deixa eu falar, botar assim, ó, lista de inputs. E aqui eu vou considerar que é uma array. Por que considerei uma array e não um número inteiro ou uma string? Porque eu quero armazenar uma sequência. Eu quero pegar o item.value, item.type e assim por diante de todos eles. Então eu quero vir e guardar eles. Então eu faço. Nesse caso, ele não é exatamente um objeto, né? Mas para o JavaScript, meio que tudo é objeto, tá? Até array é objeto também no. Se você vier e dar um print aqui, ó. Aqui eu até vou fazer uma curiosidade aqui para vocês, ó. Vou comentar esse pedaço aqui no Ctrl ponto e vírgula e vou até mostrar uma curiosidade aqui para vocês. É, quando a gente fala assim, ó, objeto de JavaScript, geralmente tem esse aspecto assim, ó, obj de JavaScript. Geralmente a gente tem esse aspecto aqui, ó, com a chave, tá? E quando a gente tem uma lista, quando a gente tem um array, a gente tem esse aspecto aqui, ó. Mas se eu vier e perguntar qual que é o tipo, ó, console log type off. Quando eu falo type off, eu estou perguntando qual que é o tipo daquela variável, daquele elemento. Então eu vou colocar aqui, ó, todos os dois. Então, o primeiro console log vai ser do obj de JavaScript aqui de cima e o segundo vai ser a array aqui de baixo. Olha que curioso. Vou dar um, vou dar um atualizar. E vou simplesmente dar um salvar, porque eu só vou querer dar o gatilho aqui nessa função, tá? Então, ó, vou vir, vou clicar aqui e olha só que curioso. Tanto o array quanto o objeto de fato, eles se chamam objeto aqui no JavaScript. Mas por praticidade e por não só praticidade, mas também a questão assim de comunicação, facilitar a comunicação, a gente chama tudo isso de. Quer dizer, desculpa, a gente chama, quando é array, a gente chama de array ou lista. No Python, geralmente, tem o termo lista. E quando é objeto, a gente fala objeto mesmo, né? E no Python, por exemplo, é dicionário. Então, isso aqui seria o dicionário, isso aqui é o array ou lista, né? Ou até, para o mais antigo, teria os vetores, né? Também chama de vector, né? Vetor, isso aqui. Mas isso aqui daí é bem mais das antigas, né? Aí, o que acontece agora, eu vou vir, isso aqui só foi a título de curiosidade, não tem uma finalidade específica no nosso programa no momento, tá? É só para ensinar mesmo uma coisa a mais. Bom, nesse caso, eu quero vir e eu quero guardar essas informações aqui de baixo. Então, eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar isso aqui, beleza. Então, aqui eu tenho item, eu tenho o valor do item e eu tenho o tipo do item. E eu quero vir e eu quero armazenar aqui, ó, nesse lista de inputs. Se eu quiser jogar alguma coisa dentro de uma array, eu posso simplesmente colocar push, se eu não me engano. Eu acho que é push. Vou colocar push. Então, eu vou vir e vou colocar ali dentro, eu vou colocar simplesmente item normal aqui, ó, tá? E vou colar aqui dentro. Ó, você vai perceber agora. Eu vou tirar esses console log aqui temporariamente. Então, só vou apertar Ctrl ponto e vírgula para ele esconder. E aqui embaixo eu vou colocar console log lista de inputs. Beleza? Então, dessa forma aqui, ó, a gente vai vir. Ele vai começar o loop e ele vai colocar todos os itens ali dentro desse lista de inputs e depois ele vai mostrar só no final um console log de tudo. Vamos ver como é que ficou. Ó, vou colocar uns Y aqui, qualquer, dei um salvar.
E olha só, agora a gente tem uma array com esses dois aqui dentro. Bom, aí o que acontece? Eu posso vir e deixar isso mais complexo ainda. Posso vir, quer dizer, nem começou a ficar complexo ainda, né? Mas imagina assim, ó, tu vai ter uma, eu vou colocar mais um item nessa array, que daí vai ficar mais explícito o entendimento disso aqui. Ó, eu vim e coloquei o item, e agora eu quero colocar mais uma coisa, eu vou colocar o valor do item também. E o valor do item. Beleza, então vai ser o item e o valor do item. Aí agora eu vou vir, vou atualizar aqui, eu vou colocar vários os aqui, vou salvar aqui a página e olha só. A primeira veio esse input, seguido do valor dele, que está em branco. Aí depois ela veio o input e o valor dele em seguida aqui. Mas repara que, tipo, para uma lista vai ficar complicado. Vai chegar uma hora que vai ficar complicado dessa forma. Vai chegar uma hora assim que vai ficar meio bagunçado, assim, esse tipo de coisa, né? Porque tu vai ter uma lista com um monte de valores ali, ó, e tipo, eles vão começar a se perder um pouquinho. Então, eu vou mostrar algumas formas de como organizar esses valores aqui, ó, esses dados aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui agora. E a gente vai fazer um objeto que a gente vai jogar aqui dentro. Agora, de fato, vai ser um objeto de fato, né? E não uma array. Quando for array, eu vou falar array, e quando for objeto, eu vou falar objeto mesmo, tá? E nesse caso aqui vai ser objeto. Apesar de que no JavaScript meio que tudo é objeto, né? Então eu vou vir e vou dar push aqui, ó. Só que ao invés de dar push assim tudo separadão, eu vou vir fazer esse objeto aqui, ó, o dicionário, e aqui vocês vão entender o porquê do dicionário. Eu vou vir e colocar assim, ó, é, HTML underline element é igual, desculpa, 2 pontos, item, que em vez de igual a item, e aqui eu vou colocar valor, vai ser igual a item.value. E esses dois aqui eu posso tirar fora. E agora sim, a gente vai vir e vai colocar, vai dar push sempre agora em objetos, você vai ver como é que vai ficar com um aspecto muito mais organizado, tá? Ó, vou atualizar aqui, tirar isso aqui, vou colocar uns Hs aqui, ó, e vou dar um salvar. Ó, repara que agora ele tem, ó, HTML element e aqui o valor depois. Aqui de novo, HTML element e o valor aqui depois, beleza? Aí agora tem mais uma questão, né, que a gente tem que vir e dar nome às coisas, né? Porque, por exemplo, imagina se você tiver ali o programa, como ele vai ficar sensível se a gente tiver levar em consideração, o ID, ele tá na posição 0, o nome, ele tá na opção 1. Então repara como vai ficar muito mais complexo do que simplesmente dar nome para as coisas mesmo. Então, ao invés de eu ter 0, 1, eu posso realmente ter o valor daquele campo. Para ter o valor daquele campo, a gente vai utilizar, por exemplo, names aqui dentro. Então aqui, ó, vocês percebem que ele não tem nenhum name aqui, ó, né? Eu cliquei aqui, ó, no inspecionar, cliquei em cima aqui do nome. E você percebe que ele não tem name nenhum aqui, ó. Ele é simplesmente classe e type. Então aqui nesse nome eu vou colocar vou dar um nome para ele também. Então vamos procurar isso aqui lá no código. Se você quiser pode copiar esse nome aqui, localizar aqui dentro do código. Ó, ele tá aqui, ó. E aqui eu vou vir colocar um name aqui para ele. Eu vou colocar name igual a nome mesmo, tá? Então aqui eu vou colocar esse e aqui no ID também. Eu vou colocar name é igual a ID. Beleza? Então agora todos os dois eles têm nomes. Ó, vou vir, vou atualizar a página só com isso por enquanto. E aqui eu vou colocar de novo PPP. Vou dar um atualizar aqui, vou dar um salvar e olha só. Agora o HTML. Não, desculpa, eu tô fechando. É aqui, ó. Ó, se eu clicar aqui em cima, vocês vão perceber que ele tem um name aqui dentro. Então a gente tem um name e aqui dentro a gente também vai ter o name. Name igual a ID e name igual a nome. Então percebam que vai ficar muito mais fácil se eu fizer um objeto pensando dessa forma. Se eu fizer um objeto pensando em name, colocando o nome das coisas, vai ficar tudo muito mais simplificado, vai ficar muito mais agradável de ler, muito mais fácil de ler dessa forma do que simplesmente por índice, né? Então, ao invés de eu ter esse índice, que é bem esse 0 e esse 1 que eu estou passando o cursor aqui em cima, imagina que você tivesse aqui nomes ao invés dele. Então eu vou mudar aqui, ó, e eu vou lá no vou lá na onde eu tenho a ocorrência myInput, que é aqui embaixo já, e ao invés de eu colocar dessa forma, eu vou colocar assim, ó, item ponto name, 2 pontos, item ponto value, beleza? E desculpa, eu tô falando errado. Não, aqui, ó, esse lista de inputs, daí ele deixa de ser dessa forma e a gente coloca assim, ó,
pode colocar não, lista de inputs pode manter o nome. Só que aqui, em vez de ser uma array, a gente vai colocar uma chave dessa forma assim, ó. E aqui dentro a gente vai colocar esse combo aqui, essa combinação do item.name e o item.value aqui. Então pode vir, ó, vai apagar um pedaço aqui, ó. E vai colocar dessa forma assim. E vai falar que é igual. E apaga o resto. Ó, então dessa forma aqui, ó, que a gente fez, agora pode apagar isso aqui em cima, só para dar uma estrelinha à vista. Ó, então o que acontece? Aqui a gente tem esse lista de inputs, que agora eles vão ter nomes. Então esse nome, ele vai entrar aqui, ó, no loop. Então aquele laço de repetição lá que ele tem o item, então item é uma coisa na primeira rodada, na segunda rodada é outra e assim por diante. Então eu tô pegando o name e eu tô conectando junto com o valor daquele name. Então vai ficar muito mais claro agora a leitura dessa forma. Quando a gente faz dessa forma aqui, ó, ele vai vir e vai ter um aspecto mais literal, ao invés de 0 e 1. Então aqui eu vou colocar nome, colocar aqui meu nome, vou dar um salvar e olha só, aqui ó, a gente tem ID, que tá em branco, que é esse ID aqui em cima, e nome tá aqui embaixo. Então quando eu quiser saber o nome pelo objeto, agora fica muito mais fácil do que ter 0 e 1. Beleza? Espero de verdade que vocês estejam gostando do material. Se vocês puderem dar um like, fazer um comentário ali embaixo, ou também quiser me perguntar alguma coisa, pode me chamar ali no Whats, ou ver algum material meu do Hotmart também. Beleza? Então até a próxima. Obrigado. Valeu!